Sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos representantes de universidades brasileiras e europeias que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, desafios para Brasil e Europa. No programa desta semana, nós conversamos sobre tecnologia, inclusão e sustentabilidade com Augusto Albuquerque, ministro conselheiro e chefe da Sociedade da Informação e Mídia da Delegação da União Europeia no Brasil. Augusto, é um prazer recebê-lo aqui no programa Diálogos. É um prazer, muito obrigado pelo convite. A missão daqui da missão é representar os interesses da União Europeia no Brasil e nós esforçamos-nos por relacionar com os setores mais importantes da indústria brasileira e da sociedade brasileira. No caso da sociedade de informação, o nosso contributo tem sido essencialmente em servir de interface das políticas que se estão a fazer na União Europeia neste setor e representar junto do governo brasileiro aquilo que pensamos ser os interesses europeus e como os europeus podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Portanto, é essa a nossa principal missão. Professor, então, pensando, Augusto, nessa contribuição, nessa missão que vocês têm na área de tecnologia, quais seriam esses interesses? Nós baseamos toda a nossa política na área de tecnologia no mútuo benefício. E o mútuo benefício foi definido por uma workshop que foi feita na Universidade de São Paulo para definir as linhas mestras de pesquisa que interessavam em tecnologias de informação. Os resultados dessa workshop foram implementados mais tarde através de 2 editais. Um primeiro edital em 2010, que nos permitiu lançar projetos que neste momento já estão a ser dados os seus resultados, nomeadamente com um grande impacto sob o ponto de vista de, portanto, hospitalar da parte de saúde. Esse projeto, os resultados do projeto já foram observados pelo SUS, que é prever da possibilidade de instalar esse equipamento, que é um equipamento que está a possibilidade de instalar em todos os centros de saúde do país e para detectar doenças como doença de Chagas e outras doenças que aparecem no Brasil. Portanto, já é um projeto com resultados, com possível utilização aqui. Ao mesmo tempo, os outros projetos agora estão-se a dedicar a um outro assunto, que é a parte de utilização eficiente de energia em meios de cidades ou em meios rurais. Estamos também a utilizar aplicações em termos de segurança e há agora um termo muito moderno e de muito interesse para o Brasil, que já há um processo a trabalhar nele, que é a parte de computação em nuvem e segurança nas redes internet. Outro assunto que também tem despertado muito interesse é a capacidade que se tem tido de fazer um trabalho conjunto com o Brasil em termos de padrões de televisão digital. E isso permitiu que o Brasil tivesse uma larga capacidade de desenvolver as suas próprias plataformas de televisão digital, com um largo impacto em termos de sociedade, portanto, com mídia interativo. E, portanto, tem sido essa a ação que nós temos feito sobre o lado de pesquisa. Sob o ponto de vista de políticas e de telecomunicações, nós temos comparado muito aquilo que se tem feito na Europa em termos de regulação das telecomunicações e temos discutido com os nossos parceiros brasileiros quais são as melhores maneiras de executar um certo número de tarefas, tomando em conta
as nossas experiências mútuas. Atualmente tem interesse que, ao mesmo tempo que o Brasil está a discutir o Marco Civil da Internet, na Europa já lançámos, em 11 de setembro, um novo pacote que é as telecomunicações em mercado único europeu. Portanto, a preparação para para a nova regulamentação, para construir um verdadeiro mercado único a nível europeu. E o senhor acredita que aqui no Brasil seria possível atingirmos essa padronização, que o marco regulatório da internet ele vem na direção de ter essa contribuição ainda mais para a inclusão social e digital da sociedade? Portanto, o que nós há uma coisa que é fundamental sempre assegurar na internet e que nós temos que ter muito cuidado, e aquilo que originou duas diretivas na União Europeia. Há uma diretiva de proteção de dados, em que indica aos Estados-membros quais são os procedimentos que devem seguir para a proteção de dados, e depois há uma diretiva filha dessa, que é a privacidade privacidade digital. E, portanto, essas leis são essenciais porque indicam os atos que podem ser feitos e os atos que devem ser criminalizados. Em paralelo, portanto, temos aqui no Brasil uma situação que o Marco Civil está a progredir e, portanto, as discussões têm incidido em muito daquilo que têm sido as discussões na Europa. Enquanto que o Brasil tem um processo legislativo mais rápido, na Europa nós já propusemos, portanto, essa nova legislação para o mercado único de telecomunicações, mas isso é submetido ao Conselho da União Europeia e ao Parlamento Europeu. E isso demora mais tempo do que no Brasil, portanto, provavelmente o Marco Civil da Internet será lei mais cedo do que a nossa regulamentação na Europa, mas os temas são os mesmos e estou contente por dizer que os princípios que norteiam a discussão sobre os direitos civis no mundo na nova geração da internet são princípios semelhantes, e em que a União Europeia e o Brasil, em reuniões internacionais, têm tido posições realmente muito semelhantes e coordenadas, portanto, para defender uma internet livre e responsável. E, Augusto, um pouco mais sobre as ações no sentido de promover a inclusão e a sustentabilidade, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos Instituto de Estudos Brasil e Europa. Hoje conversamos sobre tecnologia, inclusão e sustentabilidade. Augusto, falávamos no bloco anterior sobre as ações no sentido da internet, de como esse diálogo entre as ações que a Europa tem desenvolvido no sentido de regular o uso da internet, a questão da privacidade, e o Brasil. E com relação à mídia, vocês têm estudos na área de televisão. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são esses estudos. É um campo muito vasto na área de televisão, e a nossa cooperação com o Brasil tem se dirigido essencialmente na parte tecnológica. Portanto, nós sabemos que temos certos desenvolvimentos em televisão digital que são extremamente úteis para a realidade brasileira e, portanto, há dois projetos conjuntos entre o Brasil e a Europa sobre essa área. Agora, o que nós estamos a trabalhar mais tem sido em ver se construímos plataformas que permitam diferentes sistemas de televisão, de maneira a compatibilizar, quer seja sistema europeu, quer seja sistema brasileiro, quer seja sistema americano, que todos esses sistemas de transmissão nos permitam ter a interatividade que toda a gente deseja. E dos fatores fundamentais que no nosso trabalho inicial com o Brasil aconteceu foi
essa parte de interatividade, porque há a possibilidade, se introduzirmos essa interatividade, de fazermos cursos por televisão, em que os alunos possam fazer perguntas e que o professor possa fazer perguntas e as pessoas responderem. Portanto, seria a maneira de darmos cursos interativos através da televisão, que é um meio que utiliza, portanto, um espectro de frequências que são públicas e, portanto, deve contribuir para a educação no país. E tem sido mais esse o foco que nós temos feito, plataformas interativas, de maneira a que programas educativos possam ser amplamente desenvolvidos. E como que o senhor analisa a questão das universidades e das empresas trabalhando em conjunto para promover cada vez mais essa inclusão pelo meio digital, pelas tecnologias? Portanto, quer o primeiro projeto, quer o segundo projeto, teve a Universidade de São Paulo como coordenador. Portanto, é uma continuação desse trabalho que desenvolveu imensa tecnologia no Brasil e é interessante que toda essa tecnologia foi feita juntamente com empresas brasileiras. Portanto, toda a tecnologia está cá e permite passos futuros no desenvolvimento. A pesquisa não pode ser olhada como pesquisa só por si. E nós verificámos, em termos da política da União Europeia, que tínhamos 3 programas diferentes orientados para pesquisa e inovação e decidimos agora fazer a fusão dos 3 programas e fazer um só programa de pesquisa e inovação chamado Horizonte 2020. Ao mesmo tempo, temos todo o prazer em ver do lado brasileiro que lançaram agora um grande programa de inovação e vamos, portanto, trabalhar em conjunto, não só na pesquisa, mas também na inovação. E já vê o exemplo desse projeto que já deu resultados com um provável equipamento a surgir do projeto. Ao mesmo tempo, o panorama europeu também teve que atuar assim, porque é uma resposta muito clara à crise na Europa. E muitas das vezes as crises obrigam-nos a desenvolver, criam oportunidades que nós tentamos aproveitar de maneira a criar novos empregos nesta área, que é a área que gera maior crescimento, e criar, portanto, sustentabilidade do desenvolvimento europeu. Ao mesmo tempo, ao termos a cooperação com o Brasil, vemos claramente que o Brasil, ao seguir este tipo de políticas, também vai beneficiar de um crescimento sustentável. E não podemos esquecer uma outra chamada conjunta que foi feita entre o Brasil e a Europa, que foi em termos de biocombustíveis, em que o Brasil tinha uma posição de liderança e acabámos por ver que havia setores em que foi muito bom para o Brasil a colaboração com a Europa, porque nós demos setores em que estávamos mais avançados, mas ao mesmo tempo estávamos menos avançados com o Brasil nos biocombustíveis e pudemos, portanto, crescer mais depressa graças a essa colaboração. Portanto, isto é uma parceria na prática para crescimento conjunto mais rápido. O senhor citou a questão do desenvolvimento sustentável. Como que a União Europeia, a delegação com a qual vocês trabalham aqui no Brasil, tem vislumbrado essa possibilidade, essa potencialidade aqui no país? Portanto, o IBE é um projeto típico da participação europeia para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Tem havido outros projetos em que os meus colegas do setor de cooperação e desenvolvimento têm tomado e que têm permitido haver certos, aquilo que eu chamaria, setores não tão focados da realidade brasileira, de haver uma parceria de maneira a esses setores entrarem em desenvolvimento e serem compreendidos. Portanto, há um leque muito largo, mas agora há um outro leque ainda mais importante,
que é a Presidente Dilma e o Presidente da Comissão Europeia, Barroso, estabeleceram na última cúpula Brasil-Europa um acordo para lançar um grupo ad hoc sobre temas económicos, focando essencialmente competitividade e investimento. Hoje chegará a Brasília o Vice-Presidente da Comissão, António Tajani, para ter conversações com vários ministérios brasileiros para ver como é que os dois países, a União Europeia e o Brasil, podem colaborar efetivamente para mais investimento e mais desenvolvimento e competitividade. Portanto, isso acontece mesmo hoje. E um pouco mais sobre essa cooperação entre o Brasil e a Europa nós falamos no próximo bloco. Muito o Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. Hoje nós conversamos com Augusto Albuquerque. Ele é ministro conselheiro e chefe da delegação da União Europeia no Brasil na área da Sociedade da Informação e Mídia. Augusto, comentávamos a questão do desenvolvimento sustentável, da potencialidade do Brasil de agregar valor aos seus produtos na área de inovação, na área de tecnologia, e para isso essa troca de conhecimento com a União Europeia, com países europeus, tem sido de suma importância. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse tipo de cooperação que existe entre o Brasil e a Europa. Portanto, na área da cooperação económica, portanto, foi a criação em janeiro deste ano, pelos dois presidentes, o presidente Barroso da Comissão Europeia e a Presidente Dilma, que chegaram a acordo em criar esse grupo ad hoc para criar claros incentivos para que, nos temas económicos, os dois, a União Europeia e o Brasil, progredissem mais rapidamente. Os temas principais são investimento, portanto, aumentar o investimento do Brasil na União Europeia e da União Europeia no Brasil. Ao mesmo tempo, criar a possibilidade de aumentar a competitividade dos dois lados, tomando em conta as capacidades diferenciadas de cada um deles. Portanto, nós estamos a trabalhar numa série de temas e, portanto, o vice-presidente responsável pelo empreendedorismo e indústria da Comissão Europeia, António Tajani, chega hoje ao Brasil para conversações com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Ministro Pimentel, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, portanto, do Ministro Raup, e com o Presidente da Empresa Pública de Planejamento Logístico, para tratar de assuntos de comum interesse, para lançar as pontes para uma futura cooperação e termos resultados a apresentar na próxima cúpula Brasil-União Europeia em fevereiro de 2014. Portanto, reais resultados para serem desenvolvidos até essa data. Nós falamos dessa cooperação em nível econômico, também a questão da tecnologia. E qual que é o impacto disso numa área crescente no Brasil, importante, que é a área de educação? A área de educação para a União Europeia é uma área em que o Brasil está, neste momento, a investir imenso em educação. Ao mesmo tempo, a Europa compreendeu que para o seu desenvolvimento económico precisa de uma grande coligação para o desenvolvimento das capacidades digitais, ou seja, deixar o mínimo de excluídos digitais e criar o máximo de
e dos digitais e, portanto, uma larga política em associação com as entidades privadas, nomeadamente a indústria, para que todos colaboremos para uma melhor política de educação em tecnologias digitais. Vejo que do lado do Brasil existe exatamente o mesmo esforço, que é um esforço na educação e desenvolver, portanto, uma educação tecnológica que neste momento está a fazer bastante falta em muitas indústrias brasileiras. Portanto, é com gosto que vejo que as duas iniciativas estão em conjunto. Estamos a ver, efetivamente, que a União Europeia e o Brasil trabalham em iniciativas comuns e que essas iniciativas geram, portanto, resultados comuns. Eu esqueci-me de dizer, mas o vice-presidente Tajani também estará com o ministro Mercadante da Educação. Portanto, são temas exatamente que estamos a levar muito a sério, que é fazer ao máximo para também contemplar o setor da educação. Não é só os setores económicos, também temos uma profunda preocupação em que o impacto socioeconómico das nossas ações permitam uma maior inclusão nas sociedades de ambos os lados do Atlântico. E a questão do meio ambiente também é contemplada, Augusto? Portanto, o meio ambiente, já a União Europeia e o Brasil têm estado a trabalhar em termos de ambiente. Agora vamos ter que definir um plano detalhado, mais detalhado do que essa cooperação que temos tido. Porque a preocupação da Comissão Europeia tem-se dirigido imenso ao setor de energia e transportes, que são muito responsáveis pela deterioração do ambiente. E, portanto, nós temos uma política que é chamada a política, a Estratégia 2020-2020, que é a redução da produção de carbono e aumentar em 20% a eficiência energética. Portanto, há um conjunto de medidas. No caso do Brasil, o Brasil, de certa maneira, está ainda em posição de vantagem em relação à União Europeia, porque o Brasil, naturalmente, utiliza mais energia renovável, nomeadamente produz a eletricidade, mais de 80% por meios hidroelétricos, o que não acontece na União Europeia. Portanto, o Brasil ainda consegue ser autónomo em termos de energia e a União Europeia não é. E, portanto, tem que contar, por exemplo, na área dos biocombustíveis, com esta colaboração com o Brasil. Noutros setores, estaremos seguramente a desenvolver uma cooperação estratégica para a preservação do ambiente, porque a Europa sofre sempre. Se a Europa pode ter uma política de ambiente, como tem, mas se os outros continuam a poluir, a Europa sofre sempre as consequências, porque os seus vizinhos, clima é uma coisa que depende dos vizinhos e, portanto, nós tentamos estabelecer parcerias com os vizinhos para preservar o ambiente. Às vezes temos sucesso, outras vezes não temos, mas isso faz parte da vida. Augusto, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Diálogos e que a gente continue estreitando os laços entre Brasil e Europa. Muito obrigado e foi um prazer ter respondido às suas perguntas e continuarmos esta relação muito amigável de cooperação entre o Brasil e a Europa. Muito obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa fica por aqui. Na próxima semana continuamos a falar da parceria entre o Brasil e a Europa. Obrigada pela companhia, até mais.